Junta-se a nós João Luz Soares, advogado penal, para uma análise a este caso. Doutor, antes de mais, obrigado e bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Doutor, há suspeitas dos crimes de exposição ao abandono, maus tratos e profanação de cadáver, mas podemos estar perante um crime de homicídio também? Bom, isto é uma situação muito complexa até do ponto de vista não só sociológico, no ponto de vista de enquadramento até constitucional da validade deste tipo de seitas e depois, claro, de um ponto de vista penal e de enquadramento. Eu diria que numa primeira fase os crimes que estão aqui em questão são aqueles que, pelos factos que até agora foram disponibilizados, a peça acabou por referir. Portanto, falamos dos crimes de exposição ao abandono, de maus tratos e também daquilo que é posteriormente um crime de profanação de cadáver, que são crimes que em si têm já alguma gravidade e têm obviamente também uma profundidade de consideração daquilo que é a ofensa de direitos fundamentais, neste caso de bebés e de crianças. Agora, é necessário, no entanto, que a investigação, e aqui quando falamos de investigação, falamos obviamente no Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária, coadjuvado também pelos órgãos de Polícia Criminal, faça aquilo que é um desafio neste caso, que é a recolha de indícios, de prova que permita sustentar não só o preenchimento deste tipo de crimes que acabámos de referir, mas eventualmente daquilo que possam ser tipos ilícitos criminais mais pesados, como a ofensa à integridade física grave ou mesmo aquilo que podem ser crimes de homicídio. Obviamente, quando falamos no crime de homicídio, falamos num quadro muito grave em que é necessário o dolo, isto é a intenção de obter e de preencher aquele objetivo. Pelas informações que foram até agora disponibilizadas, eu diria que o quadro inicial de ilícitos criminais, de exposição ao abandono, dos maus tratos e da profanação de cadáver, são pelo menos aqueles que estão mais relacionados ou mais diretamente relacionados com esta situação. Mas, como lhe disse, estes quadros são tremendamente evolutivos e, portanto, a qualquer momento pode surgir alguma nova informação, algum resultado daquilo que é o esforço de investigação que permita, sobretudo, lançar alguma luz sobre uma situação que, pelas características normais, acaba por se esbater num manto de opacidade e num manto de dificuldades concretas para o próprio processo de investigação. O doutor referiu aí enfim, a necessidade de recolha de indícios, de prova que possam levar então a uma acusação ou uma convicção da investigação, mas certo. Sabemos também que tudo isto já aconteceu há bastante tempo e que o corpo alegadamente foi cremado e, portanto, o corpo da vítima, do bebé de 14 meses. Portanto, está muito complicada a tarefa de recolha de indícios. Poderá ser o quê? Pela via testemunhal? Que passos dará a investigação no sentido de descobrir indícios ou comprovar indícios? Essa é uma observação muito pertinente. De facto, nós estamos aqui num quadro deste surgimento de organizações ou de seitas que parte de uma ideia de construção de uma organização fora do radar, ou seja, pelo menos fora do radar de um Estado tradicional. Existe, portanto, desde logo aquilo que é uma necessidade e um desejo de evasão do conjunto de regras, do conjunto de procedimentos e do conjunto de leis de uma sociedade dita normal, ou pelo menos de um Estado de direito democrático. Obviamente que toda esta opacidade e toda esta auto-organização que este tipo de organização acaba por adotar faz com que o acesso às provas, o acesso aos indícios por parte das equipas do Ministério Público seja dificultado. O próprio secretismo, a própria confidencialidade de tratamento e de contactos dos membros desta organização faz e tem também esse efeito. E depois um dado muito importante é que estamos a falar de facto de factualidade que tem já bastante tempo e que portanto se remete a quase um ano ou ano passado e, portanto, acaba por levantar também dificuldades próprias. Havendo aqui aquilo que é possivelmente um crime de profanação de cadáver, com esse preenchimento desse crime de profanação de cadáver, existe também o apagamento, muito possivelmente, dos vestígios biológicos que podiam lançar alguma luz sobre as concretas circunstâncias que rodearam a morte daquele bebé. Por isso, sim, agora, isso não quer dizer que o Ministério Público e as equipas de investigação criminal não tenham um papel ativo e não tenham um papel, sobretudo, de encontrar outras formas, como disse muito bem, através de prova testemunhal, através de prova pericial, de encontrar outras soluções para suprir e ultrapassar essas fragilidades de investigação e essas fragilidades probatórias.
Soutor, já acabou por aludir a algumas questões que estão inseridas na próxima pergunta e que vai ao encontro desta ideia de que falamos de uma seita que diz que a Terra não é redonda, as crianças recebem um ensino diferente, enfim, até aqui são escolhas livres, mas depois também têm várias leis próprias e querem a independência face a Portugal. E o ponto aqui é concretamente este. Isto não atenta contra a Constituição do país? Claro que sim. Efetivamente, a partir do momento em que nós centralizamos aquilo que é a discussão num possível reconhecimento do conceito de liberdade, de autodeterminação, entramos também num campo de reconhecimento dos limites constitucionais. A Constituição da República Portuguesa é clara, não existe a possibilidade de Portugal, enquanto um Estado de Direito democrático, alienar qualquer parte do seu território ou deixar de exercer aquilo que são os seus direitos de soberania sobre qualquer parte desse mesmo território. É um conceito de reconhecimento de território que está expressamente previsto no artigo 5º da Constituição da República Portuguesa e que é complementado por um outro, que é o princípio do Estado unitário, que não admite qualquer tipo de limitação, qualquer tipo de divisão no âmbito daquilo que é, obviamente, a extensão do território português. Portanto, de forma muito sumária, essas pretensões para lá daquilo que é uma liberdade óbvia dentro dos limites da propriedade privada dessa organização, mas que ainda assim tem que responder àquilo que são os princípios constitucionais e os princípios do ordenamento jurídico português, nomeadamente o ordenamento jurídico penal, não existe qualquer margem de manobra para esse tipo de reconhecimento, sendo um dos pilares do nosso Estado de Direito Democrático esse reconhecimento da unidade do território e esse reconhecimento do Estado unitário. Portanto, nesse sentido é muito difícil fazer qualquer tipo de viabilidade dessa pretensão. E posto isto, então o que lhe pergunto é se não se pediria ao Estado português uma atuação mais enérgica, tendo em conta que este projeto de independência face ao Estado português, enfim, é público. Este problema acaba por ser, se me permite, mais complexo do que essa questão inicial. Essa é uma questão muito pertinente, porque efetivamente o Estado tem que ter aquilo que é um papel ativo de supervisão, de fiscalização, quando existem este tipo de situações que passam aquilo que são os limites, neste caso dos ilícitos criminais e do ordenamento jurídico-penal português, e que necessitam de uma intervenção musculada. Atenção que houve já uma denúncia que permitiu que estas investigações começassem. Estes crimes que estamos aqui a falar são maioritariamente públicos e, portanto, o Ministério Público tem o dever de iniciar autonomamente, com o conhecimento desta notícia, todo este tipo de investigações. Mas há aqui um segmento que eu gostava de sublinhar, é que o papel do Estado começa não só a um nível repressivo ou reativo, tem que também começar naquilo que é um patamar de atuação enérgica, de facto, mas também preventivo. Quando estas situações começam a ser faladas, quando estas situações começam a ser inicialmente do conhecimento público, é também um papel do Estado ter um papel mais ativo na supervisão, nomeadamente quando sabemos que estas comunidades de 40 pessoas têm no seu interior várias crianças, vários membros que não frequentam a escola, mesmo em idade de escolaridade obrigatória, que não têm acompanhamento médico, não há declaração daquilo que são os nascimentos, nem os óbitos, que por si só constituem uma responsabilidade contornacional e, portanto, começam a surgir aquilo que são estes Estados que, à margem do Estado português, têm regras e procedimentos próprios contrários ao espírito da Constituição portuguesa e àquilo que são as regras gerais que todos temos que cumprir. Soutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Boa tarde e um bom fim de semana. Muito obrigado pelo convite.